Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Embratur. A gente abriu aqui a sala, mas a gente vai aguardar alguns minutinhos de entrada de mais gente que se inscreveu, que vai participar hoje desse webinar com um tema tão importante, tão relevante para o mês das mulheres. Então, já já a gente inicia a programação de hoje e dou os principais avisos, com a certificação, enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem. Aproveitando, pessoal, compartilhei aqui no chat o link do nosso canal no WhatsApp. Então, a Embratur tem um canal no WhatsApp, e para vocês ficarem sabendo de outros webinars, dos nossos eventos, de eventos de parceiros, né, como a Livre de Assédio que está com a gente aqui hoje, editais que a Embratur lança, enfim, todas as atividades que a gente propõe, a gente divulga nesse canal, então é uma forma e um contato fácil ali para vocês ficarem sabendo sobre as novidades do turismo. Então, mandei aqui no chat, quem tiver interesse de entrar, participe aí com a gente. Bom, galera, então 7h05 a gente vai iniciar aqui o webinar de hoje. O webinar de hoje com
super importante para o mês das mulheres. Hoje a gente vai falar um pouco sobre turismo livre de assédio, então, como a segurança e o acolhimento valorizam o destino Brasil, como trazer essa pauta para o turismo, abraçar essa pauta e tornar ainda mais seguro esse país que a gente promove para os outros países, né, para as pessoas de outros países nos visitarem. Dando alguns avisos principais aqui antes da gente iniciar. Do meio para o final de hoje, vocês vão receber por e-mail link para avaliação desse encontro, então ali vocês dão uma nota de 1 a 10 para o encontro de hoje, e tem um espaço para darem feedbacks também, sugestões, comentários sobre o encontro. Essa avaliação que condiciona a certificação. Então, só recebe o certificado de participação do nosso encontro quem avalia o webinar, para a gente ter essas métricas, enfim, trazer novos temas, melhorar os nossos eventos. Então, todo mundo consegue emitir essa certificação daqui a alguns dias, ao receber esse e-mail, e vocês conseguem emitir sempre que quiserem, enfim, tanto no nosso site, Conecta Embratur, quanto pelo link enviado por e-mail. Além disso, o encontro de hoje está sendo gravado, então vai estar disponível também a partir da semana que vem no YouTube da Embratur, tanto a apresentação, né, o PDF, quanto a gravação. Então, quem não conseguir ficar durante todo o encontro, ou quiser compartilhar com colegas, com profissionais da área, com outros, né, colegas de estudos, enfim, seria muito interessante vocês compartilharem esse conteúdo tão rico hoje. E, além disso, a Ana, do Instituto Livre de Assédio, que vai fazer a apresentação, já abarcou várias das perguntas que a gente recebeu ao longo da apresentação, mas ainda assim, quem tiver dúvidas, quem tiver, né, perguntas a fazer, a gente tem uma funcionalidade aqui no Meet, que fica na parte inferior. Então, tem um quadradinho com ferramentas da reunião, e aí tem a ferramenta perguntas e respostas. Então, vocês conseguem se comunicar por lá com a gente. Quem tiver perguntas, né, ao longo do webinar, pode mandar ali para a gente. Conforme a gente conseguir, tiver tempo aqui, a gente vai responder o máximo de perguntas possível que a gente tiver. Então, vou passar a palavra agora para a Marina, que é gerente de inovação da Embratur, para a gente iniciar o encontro de hoje. E aproveitem muito, porque o conteúdo está muito rico, pessoal. Boa noite. Obrigada, Isa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina, né? Eu sou gerente da área de inovação, do qual o time de ESG faz parte, né? Enfim, hoje, como mulher, eu estou muito satisfeita, é um prazer estar aqui, né? Porque acho que é muito nosso papel, né? A gente reforçar que respeito e segurança, né? São questões óbvias, né? Mas também acho que a gente está aqui no momento de reforçar que são papéis importantes e essenciais, são compromissos do turismo, né? Então, quando a gente está falando de igualdade, segurança no turismo, a gente também está falando muito da experiência, né? Que a gente quer oferecer para os nossos turistas, e quando a gente oferece uma boa experiência, a gente fortalece a nossa reputação, a gente traz mais pessoas para cá, né? Então, é óbvio que quando a gente promove a segurança das mulheres como pauta geral, ela é óbvia e muito importante, mas nessa pauta aqui também a gente está querendo mostrar que o Brasil pode ser, né, usado ali, esse papo de hoje, ele pode ser usado como uma estratégia para a gente colocar o Brasil como um destino confiável, um destino acolhedor, né, porque quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de hospitalidade, de receber bem, então, por que não, né, falar desse tipo de assunto, né? Então, hoje a gente está aqui com a Ana, né, como a Isa já falou, do qual eu sou admiradora do trabalho, né? Então, enfim, não vou me estender muito aqui não, que eu acho que a Ana tem coisas muito importantes e valiosas para falar, então eu espero que hoje a gente saia daqui, né, como agentes de proteção, né, para que nós mulheres possamos viver e viajar, né, com segurança, com tranquilidade, sem medo. Então, Ana, muito obrigada por essa parceria que a gente está tendo, e boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todo mundo que está aqui comigo nesse encontro virtual. Eu falo direto de Nova York, a gente está aqui com a comitiva do governo brasileiro, do Ministério das Mulheres, para falar justamente no mês de março, no principal evento da ONU sobre a situação da mulher no mundo. E é claro que, quando a gente tem muito orgulho, eu já vou pedir licença para começar a projetar, que enquanto uma organização que atua há tanto tempo, com um manifesto que é viver sem medo, viver ser livre, viver sem medo, tá com a Embratur aí no calendário de 60 anos, da empresa que promove
A reputação do Brasil enquanto destino, para mim, é extremamente importante. Então, eu agradeço muitíssimo. E aí, eu quero fazer uma proposta também de pedir que vocês tenham bloquinhos de anotação, bloquinho ali no celular, escrevam para si mesmos. A ideia daqui é usar um princípio que é de conversa mesmo, de debate. A Isa está super convidada a ir me interrompendo quando surgirem perguntas no chat, porque, afinal de contas, tem que fazer sentido para vocês, tem que ser um bate-papo, tem que fazer vocês saírem daqui também já pensando amanhã em como mudar a perspectiva em relação a esse público que é crescente, que é potente, mas que também precisa de um olhar cuidadoso, e também, como a gente está olhando também sobre governança, sobre reputação, tem muita lei que já coloca esse lugar de obrigatoriedade de ação, mas ação correta. Então, a gente vai abarcar aqui várias questões que falam sobre estratégia para o negócio de vocês. Me apresentando um pouquinho, também não vou gastar muito tempo. Eu trabalho com esse tema desde 2017. Eu também tenho uma outra cadeira como vice-presidente da APSA, que é uma organização de RH, uma das maiores do Brasil, na Regional São Paulo. Então, aqui eu vou trazer muita questão de vivência, de gestão, porque essas coisas não andam separadas. A ideia é que realmente a gente trate isso como algo estratégico para o negócio de vocês, que faça sentido e seja uma relação ganha-ganha-ganha. E com um ganha mais que é o Brasil saindo com um lugar aí de uma rede preparada para atuar com as mulheres que viajam só, e mulheres que, inclusive, né, têm um potencial de consumo crescente. Então, sai todo mundo, de fato, ganhando. A gente já impactou mais de 1 milhão de pessoas, gente, trabalhando com política pública. Nós fomos pioneiras em atuar com o desenvolvimento de protocolos de prevenção ao assédio de forma segura para bares e eventos. Isso depois virou uma lei, então é por isso que a gente é convidado por várias entidades governamentais, pelo Ministério Público de São Paulo, que é nosso parceiro técnico, inclusive, para fazer ações como essa, de fomento, para dizer como é que a gente tem um papel de ser rede e uma visão compartilhada de que se cada estabelecimento consegue ser um lugar de prevenção e de encaminhamento das vítimas de violência de gênero, a gente consegue ter uma rede mais segura. E quando a gente coloca a camada, que a gente já vai começar a falar, né, dos dados dessa mulher que viaja sozinha, gente, existe aí algo que, de fato, chega e vai reverberar positivamente para todo mundo que atua na cadeia do turismo. Aqui foram algumas questões que alguns projetos que a gente já fez, eu destaco aqui com a parceria com a Embratur esse ano, o projeto Olinda Livre e Amiga de La Mujer, que foi o protocolo de acolhimento Não é Não, né, implementado nas ladeiras de Olinda, mas com um olhar particular para a mulher latino-americana que viaja sozinha. Olinda tem uma característica que é um destino onde tem muitas mulheres paulistas que viajam sozinhas para lá no carnaval, e muitas mulheres também argentinas que viajam sozinhas. Então, por que não fazer de algo que já está virando até costumeiro nas ladeiras de Olinda, no Carnaval de Salvador, em São Paulo, mas uma camada aí de atração para o turismo de Olinda. O propósito da gente é capacitar profissionais de turismo aqui, gente, e tem um olhar que a gente tem que trabalhar com a vertical, identificar, que é o acolhimento correto e o encaminhamento correto. Quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de um passo a passo, dentro de parâmetros de segurança para agir. Por isso que eu também peço que anotem, vejam muitas questões que vão aparecer, poxa, eu agi já dessa maneira, agi de outra forma, mas pensa que tudo o que a gente coloca, que inclusive virou lei, encapsula várias questões de segurança para a vítima, para o trabalhador e para o estabelecimento. Por isso que é muito importante a gente agir menos na subjetividade e mais dentro do protocolo, para a gente ter aí uma atuação eficiente e dentro da governança. O propósito é realmente que a gente pense em vocês como rede de acolhimento, como agentes presentes para intervenção segura, prevenção inteligente e coordenada. Então, gente, um recado e uma marcação que eu deixo aqui. A gente não pode e não deve agir sozinho diante dessas situações, para a segurança de vocês e da vítima. Se você atua no estabelecimento, saber como agir, saber com quem se comunicar, saber com quem atuar, é muito importante. Para a sua segurança, inclusive. Se você é guia e atua ali como freelancer, fora de um estabelecimento físico, a gente sabe que o turismo é um lugar de, né, prever circulação, saiba quem você pode acionar, saiba com quem você está interligado, saiba de onde vem esse hóspede e para onde ele vai, porque ter rede e estar conectado é um fator de eficiência e de segurança. É o que a gente fala de governança. E já para esquentar aqui, né, eu queria saber, assim, fazer um joguinho com você, já para animar, trazer o time aqui que está na audiência comigo. Quem vocês acham que é a mulher que mais viaja sozinha no mundo?
Isa, a gente consegue abrir o chat e já pegar as respostas aí rapidinho? Estou aqui de olho no perguntas e respostas, que é onde a galera consegue mandar os comentários para a gente. Vai me dizendo se o pessoal já está participando aí. Se você quiser chutar também, tá Eu convidada. tenho um palpite. Eu chutaria, acho que franceses, mulheres francesas, não sei, algum país da Europa que também são grandes emissores aí para o Brasil. Chutaria algo assim. Bom, eu preciso dizer que a mulher japonesa. Olha Esses aí. são dados, inclusive, do Airbnb. Então, veja que não é algo óbvio quando a gente entra pelos dados, pelos demographics, como a gente chama. Tem muita surpresa para a gente revelar e para a gente pensar e entender como é que a gente atrai esse público que é crescente no mundo para os nossos estabelecimentos, para os nossos destinos. E, em segundo lugar, alguém tem algum palpite? Olha, os palpites que chegaram aqui foram espanholas, brasileiras, e alguém comentou um ponto de perfil, né? 60 a mais. Então, chutou também o perfil dessas mulheres. Bom, a gente tem aí que é a brasileira, gente, que é o segundo maior grupo de mulheres viajantes solo do mundo, não necessariamente 60 a mais. Agora, é a mulher que tem aí sido um direcionador de consumo para a mulher que viaja sozinha, muito importante. E aí eu paro para a gente refletir. A gente tem sim um crescimento da renda da mulher brasileira exponencial na última década. A gente tem, inclusive, dados do IBGE que mostram que 51% dos lares brasileiros hoje têm como, se não um absoluto, mas com uma grande participação da mulher na manutenção desses lares. Então, é a primeira vez que a gente coloca aí esse protagonismo, em maioria, né, pelo IBGE, da mulher que está aí abrindo o bolso para sustentar o consumo e os gastos dos lares. Então, se você não olha para o que influencia essa mulher para gastar, você está perdendo a oportunidade, né? E aí, quando a gente fala também dessa pesquisa aqui, de sondagem do consumidor do Ministério do Turismo de 2017, já vinha detectando aí um aumento de 14% do público feminino pretendendo já viajar nos meses posteriores. E não é à toa que existe política pública, inclusive, para isso. O Brasil teve, acaba agora em março, o programa que estimula aí uma série de descontos e benefícios para a mulher que viaja sozinha. Isso não é à toa, como também recentemente o Ministério do Turismo, não sei o que, levanta aqui a mão, interage no chat, quem teve oportunidade, que não tiver, procura lá no site, lança um guia para a mulher que viaja sozinha. Isso aqui agora com vocês uma conversa com o trade, mas veja quantas iniciativas tem, que já é um olhar sistêmico, pensando para o impacto positivo para o turismo, que é ter essa mulher conosco. Mas aí, eu não tenho o microfone aberto aqui nessa dinâmica, mas eu tenho o chat. Isa, muito bem-vinda a me interromper, inclusive, trazendo as perguntas que foram antecipadas. Que serviços, gente, vocês andam pensando para esse público? Para a mulher que viaja sozinha, para a mulher que viaja com as amigas sozinha. Vocês já pararam para desenhar algo? Não, nem pergunto sobre o ponto de vista da vulnerabilidade, mas de como a gente está desenhando e deixando essa mulher no centro. Porque se você quer atrair por meio da comunicação, por meio do serviço e da experiência, você não tem como deixar de tê-la no centro de tudo, entender suas vulnerabilidades para conseguir ter eficiência. E é por isso que a gente fala da segurança, e está aqui uma pesquisa também do Airbnb, e por fatores óbvios, assim, quem é mulher nessa audiência vai concordar. Segurança é um fator predominante, gente, para a gente decidir para onde vai e onde consome. Quando a gente fala de para onde ir e onde consome, não é só o hotel, mas é também o destino, mas é também o bar, é também saber que eu vou ter uma van, que ali eu não vou ter medo de me deslocar com ela, é saber quando eu chegar no aeroporto o que vai acontecer comigo. Bom, mas o aeroporto eu não opero, mas será que você já pensou em algum serviço para atender essa mulher que olha para essa camada de qual é a segurança que eu deixo para ela? Como que eu costuro isso? Uma motorista mulher, ou uma mulher presente na equipe? São detalhes que fazem a diferença nessa jornada de quem entra no nosso destino. A gente também tem que, infelizmente, dizer que o Brasil é um dos países mais perigosos para a mulher viajar, segundo o índice internacional. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre o que eu posso fazer para mitigar e para cuidar dessa mulher enquanto ela estiver sob minha gestão. Então, essa é uma provocação, inclusive, de uma visão de futuro de marca, de negócio, porque mais de 50% das jovens com mais de 16 anos no Brasil já saem de casa pensando em como prevenir o assédio, porque elas têm medo de passar por isso. Então, sua futura hóspede, sua futura funcionária,
sua futura apaixonada pela sua marca, tem isso no centro das atenções, então por que não olhar? E quando a gente fala também, de novo, uma provocação, não é só o hotel, não é só o teu serviço turístico, é também para saber que essa mulher, como sai para se divertir, gente, quem está viajando quer sair para se divertir, quer tomar um drink, quer sair para comer fora do hotel. A gente tem aí dados de uma pesquisa feita em 2023 da quantidade de incidência de mulheres que passaram por situações de violência. E tem um dado que me chama muito atenção e foi muito pouco explorado pela imprensa quando essa pesquisa saiu, que 89% das mulheres não denunciaram quando passaram por situações de assédio nesses espaços privados, porque achavam que não iam ser acolhidas pelo segurança. Pelo contrário, elas iam ser revitimizadas. Então, quando a gente traz a lei do não é não, não se cale, cada espaço, cada estado tem até seu nome próprio da lei, vem esse fator muito importante. Quando eu sou notificada do que aconteceu, qual é meu comportamento? E, gente, para ir para um lugar até mais de impacto e de responsabilidade em relação ao ser humano, pesquisas mostram que depois que uma mulher passa pelo trauma, a primeira pessoa que acolhe ela, a forma como ela é escutada e acolhida, quando ela pede ajuda, faz toda uma diferença na recuperação do trauma. Faz, inclusive, uma diferença na forma se ela vai ter coragem de seguir com a denúncia na delegacia, buscar ajuda ou não. Então, é um papel muito humano, e vocês que tratam com gente, com hospitalidade, entender o que é um acolhimento adequado, não só porque está previsto em lei, faz muita diferença dentro daquele lugar que você tem controle de como cuidar dessas relações. Então, aqui eu volto de novo falando de uma outra camada. Olhando agora a segurança como um fator predominante para a experiência dessa mulher e para essa mulher escolher esse lugar de consumo, que serviços vocês já desenham, se não desenham, podem começar a pensar e rascunhar, que é importante para que essa situação da vulnerabilidade da mulher seja não só endereçada, mas até potencializada como algo importante para o negócio de vocês. E se a gente vai para o turismo internacional, gente, eu vou passar também brevemente, a gente precisa falar do potencial que uma em cada 8 mulheres do mundo pretende viajar sozinha nos próximos anos. Então, não estou olhando só para um problema, para uma questão da turista doméstica, eu estou falando de um potencial ampliado. A gente já tem aí as decisões de compra no mundo influenciadas pelas mulheres. A gente tem também destinos com foco em meio ambiente e aventura, segundo a Forbes, com a mulher aí também tendo sua proeminência. E agentes de turismo dos Estados Unidos, que tem sido um destino muito emissor, principalmente depois da questão do dólar. A gente vem vendo um aumento cada vez maior de turistas vindo até, inclusive, para destinos que não eram prioritários, também colocando que elas têm aí a vontade de viajar sozinha, e isso já vem impactando, inclusive, na compra dos pacotes lá no destino, nessa necessidade de viajar sozinha, porque está viúva, porque está aposentada, porque se divorciou. Então, é importante a gente ter um olhar do potencial que tem. E eu acho bem interessante, eu falei, inclusive, isso com o pessoal da Embratur. Quando a gente fala para turista americana, que tem uma questão da barreira da língua, né, e tem uma especificidade nesse público, né, que eles não são muito expostos, no geral, a aprender outra língua, a conviver com outra língua, para elas, segundo a Euromonitor, saber a quem pedir ajuda, saber que quando chegar nesse destino, ela vai conseguir pedir ajuda, ela vai conseguir, né, se comunicar e saber que existe uma estrutura de apoio para ela, é extremamente importante para ela decidir onde ela vai consumir. Então, se você olha para essa turista, se você quer essa turista hoje, no seu estabelecimento, consumindo seus serviços, no seu destino, você precisa desenhar, olhando para essa perspectiva de vulnerabilidade, como é que eu comunico do dia 1 que essa mulher pode pedir ajuda, o caminho correto, na língua dela, para que ela se sinta estimulada a consumir, né, com você. A gente, quando olha também para o panorama da mulher latino-americana, e eu sei que aqui para Embratur é um público específico, a gente tem sim o medo dessa mulher viajar sozinha, claro que é atrelado a uma questão do continente como um todo. A América Latina oferece, né, riscos para a mulher como um todo, mas elas também estão aí querendo viajar, também querem fazer amigos, aí mostrando até a pesquisa, que é a liberdade de fazer o que quiser, né, a vontade de conhecer outros amigos. E aí eu já trago até um gancho, que é o seguinte: quando a gente fala desse turismo seguro para a mulher, não significa só que agora a mulher só vai conviver com mulher, vai ser serviço exclusivo para a mulher. Não. Essas mulheres querem sim circular, querem conhecer gente nova, querem ocupar esses espaços. A questão é como a gente constrói mecanismos de prevenção, acolhimento, encaminhamento, para que a gente, diante de uma situação que pode vir a acontecer, e é estatístico, gente, acontece,
a gente saiba como agir. Fiquei muito feliz de saber que teve uma quantidade recorde de inscritos nesse webinário. Significa que esse tema está pautado e que a gente está construindo aí massa crítica de pessoas que operam turismo, entendendo da vulnerabilidade, entendendo sobre como agir, sobre encaminhar, né? Bom, gente, eu não posso deixar de falar sobre a mulher LGBT também. Quando a gente fala de mulher, a gente também está falando da mulher lésbica, bi e trans. Só uma questão muito importante, assim, de repertório. Todas as leis que protegem a mulher hétero, a Lei Maria da Penha, a Lei da Importunação Sexual, a Lei do Não é Não, protege a mulher lésbica, bi e trans. Então, é muito importante que isso é uma coisa que, na praxis, a gente sabe que escapa muitas vezes dos nossos seguranças, das nossas equipes de suporte, das nossas equipes de hospitalidade. É muito importante que a gente tem que dizer que essa mulher também é protegida, que também tem que ser acolhida sem ser revitimizada, tá? Porque a lei também é para elas, e a gente precisa saber falar também, né, e aqui vai ser só passando, não é o caso, que é um potencial, um turismo que gera muito, muito dinheiro aí, que é potencial, e que, claro, também tem vulnerabilidade, e por ter vulnerabilidade, a gente precisa olhar para essas questões com todo carinho, e tá pautado. Gente, toda vez que a gente contrata alguém, isso é uma dica importante de RH, muitas vezes você diz, não, mas meu estabelecimento aqui, meu time, é super amigável, diversidade é uma realidade, mas cuidem de quem está entrando no time. Cada pessoa traz a sua mochilinha de preconceitos, onde aprendeu, onde conviveu. Então, resgatar esses valores e essas marcações é extremamente importante. Eu vou fazer uma provocação para vocês, gente. Como transformar segurança em atributo de marca? Ninguém compra com medo. E ninguém quer falar que, olha, ali vai ter violência, se tiver violência, você faz isso. Existe uma forma correta da gente comunicar, obviamente, de endereçar esse tema para dentro, né? Então, de preparar nossas estruturas, mas eu deixo aqui como é que vocês conseguem. Fiz o meu dever de casa, preparei meu time, me preparei, organizei esses mecanismos de segurança, de prevenção, mas fica um desafio. Como é que isso pode virar, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, um turismo sustentável, um turismo seguro, um turismo premium, falando de segurança para a mulher, sem a gente estar usando aí uma linguagem de medo, de violência e de pânico. Essa é a linha fina do turismo, é a experiência que a gente vai falar de cuidado, a gente vai falar de acolhimento, a gente vai falar de reputação, mas da forma adequada, porque no final das contas ninguém sai de casa achando que vai passar por uma violência, não é isso. O que a gente quer dizer é que aqui essas mulheres são bem-vindas e elas têm com quem contar, tá? É isso. Então, Ana, perdão. A gente recebeu um comentário aqui, justamente respondendo algumas das suas perguntas sobre os serviços ou quais modificações as pessoas têm feito, né, na hora de atender as mulheres e essa diversidade. A Sandra pontuou que quando as excursões onde ela atua finalizam à noite, a galera fica acompanhando no local até as passageiras entrarem no veículo de aplicativo. Então, esse foi um exemplo aqui que a gente recebeu da nossa audiência, né, de como trazer modificações, enfim, alterações aí no serviço que tragam mais segurança para essas mulheres. Com certeza. Sabe o que você pode fazer também? Convênio com... Às vezes, o aplicativo não oferece a possibilidade de mulher motorista, mas convênio com companhia de táxi que tenha motoristas, né, taxistas que consigam priorizar o motorista de receptivo. Gente, é até instintivo. Minha mãe, quando ia visitar em São Paulo, eu reservava uma Uber mulher para ter a segurança que ela ia chegar com uma mulher de mais 50, no caso agora até mais 70, né? Chegar bem no aeroporto. Então, se você já consegue se antecipar e já oferecer essa possibilidade, e na prática, bem como a Isadora falou, anotar a placa do Uber, né? Dizer para essa pessoa que, por exemplo, tem um canal que se de noite saiu para balada, precisar acionar um segurança, um motorista de segurança, pode dar um ping no WhatsApp e você tem a rede aí de atendimento, isso é muito importante, faz toda a diferença. E obrigada para quem compartilhou isso, eu acho que isso que é bacana, a gente compartilhar boa prática, né? Então, gente, provocações que são direcionadores reflexivos aqui. Prevenção tem que ter e confiança para intervir. Sem treinamento, sem preparar o time, sem você se preparar, isso vai ficar só na estratosfera e não vai virar cultura. Cultura é o que a gente vive todo dia, né? Eu digo que para se virar cultura é como uma academia, a gente tem que falar 1000 vezes e viver 1000 vezes a mesma coisa para criar músculo. Então, isso é uma coisa que tem que ser introjetada no dia a dia, que é o alinhamento comportamental da equipe também dos valores. Eu traço aqui o exemplo da mulher lésbica e trans, que muitas vezes elas são relativizadas no cuidado, o quanto a tua equipe está vivenciando esses valores na prática,
não só no que fala, porque falar é diferente de sentir, diferente de fazer, para que, de fato, isso seja vivido e seja transmutado em experiência, né? Algum outro comentário até aqui, porque a gente vai começar a falar de lei agora, que está entrando nos 30 minutos, né, da segunda parte. Sim, recebemos, Ana, uma pergunta. Uma análise de dados e de feedback em tempo real para mapear conseguiria agir preventiva do assédio? Então, acho que ter esse canal também aberto, né, com os clientes, com os turistas, como esse canal aberto para receber feedbacks e uma análise de dados pode auxiliar preventivamente nesses casos de assédio. Vamos separar as coisas aqui, assim, da jornada do usuário. Claro que o canal de comunicação é extremamente importante. A gente fez um trabalho com a Rede Meliá, que a gente tinha um canal de WhatsApp divulgado no banheiro, divulgado do lado da cama, inclusive para aquela mulher que às vezes não era titular da reserva, mas era acompanhante, que, precisando, aquilo aí batia direto no gerente do turno para poder pedir ajuda. Então, óbvio que canal de feedback, de ajuda, é extremamente importante, até para você agir preventivamente. Ninguém quer ter problema no seu estabelecimento, né? E a gente sabe que em certas situações a polícia vai entrar, você não vai querer isso. Se você pode acolher e encaminhar, é bom para todo mundo. Dados é extremamente importante para quê? Para você mapear os territórios de calor. Então, claro que vai ter situação que é pontual, de entendimento, de julgamento, de ruído que acontece ali, mas o principal é você ter, não é a soldado, é a informação que você tira do dado e como você se sistematiza para você conseguir, inclusive, que é uma provocação que a gente faz, entender quais são os territórios ali perigosos, os horários, até para você conduzir melhor quem é a equipe que você vai colocar. Me lembro, eu já trabalhei em hotelaria na China, tá, gente? E para mim era muito claro, né? Estava muito claro para meus gestores. Se viesse, e aí muito simples, né? Quase óbvio. Se viesse hóspede ocidental, eu tinha que estar ali no meu turno para atender, porque era uma segurança ter uma pessoa ocidental ali para facilitar a comunicação com aquele hóspede, aquele grupo de hóspedes. É a mesma coisa. Será que se você não consegue pegar não só os lugares de situações de desconforto, mas também feedback positivo, a sugestão, e começar a cruzar isso, você vira informação que vira política interna de gestão. Posso seguir, Isa? Mais algum outro comentário? Pode seguir. Bom, gente, o que a gente traz aqui é uma situação que foi, como eu falei, comecei a trabalhar com isso em 2017. E quando chega ali em 2023, um rapaz chamado Daniel Alves que comete uma barbaridade em Barcelona, no bar, e ali começa a se falar do protocolo de Barcelona, que é justamente o protocolo para bares e eventos onde há consumo de bebida alcoólica, e tem uma obrigatoriedade de como agir diante de situações de violência sexual que acontecem nesses ambientes. O que eu fazia ficou famoso, né, porque eu já fazia isso com a iniciativa privada, o governo me chama para ajudar a regulamentar essa lei. O fato é que, se você vai para o Rio de Janeiro, não sei se tem cariocas aqui, fluminenses, a lei, inclusive, não fala só de ambientes que tenham venda de bebida alcoólica, fala de espaços de convivência. Então, por espaços de convivência, o seu hotel, a sua piscina, onde tiver gente convivendo, as pessoas que atuam ali têm a obrigatoriedade de saber agir conforme o protocolo. E aí, a gente tem também, se você diz, mas eu não sou de São Paulo, porque eu não se calha, eu não sou do Rio de Janeiro. Existe a lei federal que é não, que está sancionada no Brasil e que também é aplicada nesses lugares. E como é lei, gente? Aí vem para um lugar que a gente, óbvio, começou a falar da oportunidade, mas agora a gente vai falar da obrigatoriedade, que é as pessoas estarem sendo treinadas para agir conforme o protocolo. E, diante de uma situação de negligência, isso, inclusive, pode acarretar o fechamento, a perda da licença pelo estabelecimento. Então, tem punição, sim, e que bacana que a gente pode também falar, e além não só do que é a obrigatoriedade da lei e da punição, mas começar a falar aqui, inclusive, da oportunidade que é de cuidar bem dessas situações que, de novo, é estatístico. Se você lida com o público, eventualmente você, se não cruzou ainda, vai cruzar com situações do tipo. A gente começa também falando sobre o que é o assédio sexual no sentido amplo, gente. Que é qualquer comportamento com tom sexual que cause desconforto e sofrimento na vítima. O que é importante aqui, né, é que a gente tem aí o físico, que é o toque não autorizado, que vira assédio, e a gente fala aí de consentimento. E aí é muito importante uma situação que, mas era o namorado dela, era o marido. Podia até ser que no começo ela queria. Se ela disse não, o não dela é soberano. Quando ela para de consentir, aquilo ali precisa ser respeitado. Mas tem também o psicológico. E convivendo com o pessoal de turismo é o que aparece, às vezes, até com mais proeminência, porque o psicológico não envolve o toque. É o comentário, é a pergunta invasiva, é o olhar que seca a mulher e deixa ela constrangida.
E pode acontecer também com hospitais, que a gente vem acompanhando na imprensa, o quanto esse ato de filmar sem autorização, de deixar a câmera instalada para pegar a mulher em situações, né, de sua intimidade, isso é crime, gente, e pode dar, inclusive, até 3 anos de cadeia pela lei de importunação sexual. Então, situações que a gente pode ver, beijo forçado, agarrar pelo braço, mão boba, passar a mão no cabelo, e isso se você tem, por exemplo, um estabelecimento dentro do, um bar, né, quiosque, eventualmente você pode cruzar com uma situação dessa, acochar, seguir até o banheiro, até o quarto, causar intimidação, isso também pode ser considerado importunação sexual. Sentar à mesa sem ser convidado, insistir na interação, ficar enviando drink, bilhete, insistir em ficar naquela mesa, vai para o lugar da importunação. Inclusive, na lei federal está muito claro, depois do não, essa mulher tem todo o direito de acionar o protocolo e pedir, inclusive, que esse homem seja retirado do estabelecimento, porque ele insistiu após o não nessa interação. E aí vai para o xingamento, a cantada que desrespeita, e, como eu falei, os olhares que causam desconforto. E importante, de novo, que pode ser namorado, marido, ficante, acompanhante. Pediu para parar, parou. Ah, Ana, mas ali era uma mulher de uma situação, como nós chamamos agora, né? Mulher do jogging. A lei é para todo mundo, gente. Se ela diz que não queria, o não dela é soberano. Se ela pediu para parar, tem que parar. E aí, na dúvida, algumas perguntas que você pode fazer. Se houve consentimento. Se não houve consentimento, gente, se essa mulher não autorizou essa pessoa a tocar nela, se não convidou para o quarto, isso é assédio. Se essa mulher está sem a possibilidade de defesa, encurralada, né, foi para um lugar, um grupo de homens encurralou, vocês acham que ela tem capacidade de... Ela, sim, é uma emboscada, isso é assédio. E como também, se a mulher pedir para parar e o parceiro não parou, é assédio. Agora, e tem uma coisa muito importante, a mulher sem autonomia, porque bebeu demais, está sob o uso de tóxico, ela não merece julgamento, ela merece acolhimento. E aí é o que onde a gente diz que o sim é sim. Porque se uma mulher está bêbada, se ela foi dopada, e a gente vem vendo o número crescente do famoso, né, Boa Noite Cinderela, essa mulher não tem capacidade de consentir. E aí a gente fala, inclusive, de estupro de vulnerável. Isso é muito grave. Então, uma cultura que é muito importante a gente ter num ambiente com nossa equipe é esse olhar para a mulher que está falando sem consciência. Eu dou até um exemplo de um casal que entrou com uma mulher, na verdade eram 2 homens com uma mulher, a mulher não falava, estava arrastada. E aí o cara, porque minha namorada, encontrei aqui, é uma ex-namorada de muito tempo, isso foi num hotel. Pararam para falar com ela, e aí a mulher não conseguia responder, e aí tomaram a decisão, sábia, a meu ver, de dizer, olha, ela está sem conseguir responder nada, eu não posso permitir que ela entre no nosso estabelecimento, mesmo que você dê os dados dela para fichá-la, a gente vai ter que chamar uma ambulância, porque ela não está bem. E no final das contas, a mulher não conhecia o cara e aconteceu uma situação muito grave dentro desse hotel, um crime, e o pessoal da recepção foi safo e descobriu que ali estava simplesmente uma situação de uma mulher que tinha sido dopada por 2 homens hospedados no hotel, dentro de uma balada, e que ali, depois, no outro dia, ia estar a situação para resolver uma tragédia na vida dessa mulher. Então, isso é abarcado pelo protocolo, e é muito importante que a gente tenha esse repertório e esse olhar preventivo, para o bem, inclusive, da reputação do seu estabelecimento. Né? E aí, gente, também tem uma coisa muito importante, que aí o protocolo é muito claro. A cliente não pode ser assediada, funcionário e fornecedora também não. Quem estiver passando nesse estabelecimento, pode ser uma passante, não gastou R$ 1 no seu estabelecimento, ela está protegida pelo protocolo Não Se Cale. Se precisar, vai ter que acionar o acolhimento. E aí, gente, de novo, aqui fizeram uma pergunta muito importante, que a gente precisa de 2 fatores bem importantes dentro dos espaços que a gente atua, e quando falaram ali do levantar dados, a gente tem uma coisa muito importante, que é a equipe atenta, treinada, e também colaborando para a construção desses esforços e mecânicas preventivas, mas a gente também precisa entender os espaços por onde a nossa cliente, a nossa hóspede, a nossa funcionária transita. A gente precisa entender que espaços que foram concebidos para o homem frequentar, e que a mulher tende a ser minoria, são espaços de risco. Bar, piscina, lugar de aglomeração tradicional masculina. E não é correto você achar que a mulher, por estar ali ser minoria, porque começa a ser olhada, começa a ser intimidada, ela tem uma obrigação de sair desse espaço.
Inclusive, até provoco, né? Se você está querendo atrair essa hóspede para o seu estabelecimento e para o seu serviço, você cruzar os braços e não entender nenhum tipo de mecânica que consiga garantir que ela fique ali se sentindo segura, você com certeza está influenciando uma experiência negativa. A gente não pode achar natural que a hóspede precise se retire desse ambiente para não ser incomodada. E aí a gente precisa falar de permissividade, que permissividade é achar que isso é normal e fazer com que tipo isso é corriqueiro. E situações que poderiam ser evitadas, né, com a presença de mais mulheres trabalhando ali, é a mulher que senta na cadeira, na esteira, e aí o segurança vai lá, fala o nome dela, tudo bem, estou aqui se precisar de ajuda, né? É uma forma de você colocar uma barreira, adesivar os espaços falando sobre respeito, estimulando que essa mulher peça ajuda, que aquele espaço também ali é para ela frequentar. São formas de você ir colocando que a permissividade ali para porque eu sou cliente, eu estou pagando, e porque a vida é assim, eu sou homem, eu posso tudo, não é ali um pacto ético com aquela equipe. E claro, gente, a gente estando perto da equipe, a gente está tudo bem, a gente sendo proativo, eu juro, é simples, mas consegue ser um fator de muita relevância para essa segurança psicológica que a gente quer dar. E aí a gente precisa falar, sim, da atenção à linguagem corporal da hóspede. Nem toda hóspede vai pedir ajuda, mas ela vai rir sem graça, ela não vai reagir de imediato, mas vai se encolher, vai se retirar rapidamente. Olha a oportunidade que tem de você se aproximar, entender o que está acontecendo, ficar do lado dela, desmobilizar a patotinha. Isso é preventivo, inclusive, tá, gente? Porque, no final das contas, violência escala. E algo que você não conseguiu desmobilizar ali para depois virar um puxão de cabelo, um beijo forçado, ou ficar se repetindo e impactando outras hóspedes, é um que vai acontecer. Isa, eu paro aqui agora para perguntar. Tem pergunta no chat, algum comentário? Temos dois. A pessoa comentou sobre como seria importante ter um app focado nas necessidades e suporte de mulheres viajando sozinhas, que seria extremamente útil, né? Com contatos no local para acolhimento, apoio em ocorrências, conexão com outras mulheres viajando sozinhas, enfim. Isso me lembrou bastante do guia, porque no guia que o Ministério do Turismo lançou na semana passada, tem algumas indicações de aplicativos, então se você tiver indicações também aqui para dar. E o segundo comentário, a pessoa perguntou sobre a possibilidade de fazer cursos de segurança para agências que servem para melhorar a experiência do turista. Então, acho que vai ser mais uma resposta aí sua enquanto Instituto Livre de Assédio. É bem interessante essa questão da gente falar dos cursos de segurança. A gente, guarda municipal, chama a gente para fazer esse treinamento, porque é isso, é essa linguagem preventiva, sensível, né, de como a gente consegue lidar com as relações humanas, porque nem toda violência ela é visível, ela é explícita, e atuar na prevenção é bem importante. Os aplicativos a gente tem vários. Uma coisa que é muito importante, e a gente, inclusive, quando está com a equipe em grandes eventos, e eventos são espaços, né, também que estão dentro dessa cadeia de experiência, é que os estados também, os municípios, têm também seus aplicativos, gente, e conhecer a rede local é muito importante. Inclusive, eu venho até antecipando. Quem de vocês conhece quais são os equipamentos que existem do governo que dão apoio? Rio de Janeiro, por exemplo, tem um aplicativo Rede Mulher. Você baixa, você sabe quais são os pontos de acolhimento, as casas de acolhimento que funcionam 24 horas, qual é a delegacia mais próxima, inclusive traduzido para 7 idiomas, que é muito importante. São Paulo tem o São Paulo por todas, então até às vezes um BO que a pessoa quer registrar, não precisa ir para a delegacia, que bora combinar, não é a melhor das experiências, principalmente para quem está viajando, e você pode registrar ali online, e inclusive um projeto do Rio de Janeiro, que essa delegacia vire também online, abrindo tela ali para registrar e fazer a escuta. Então, saber da rede e como acioná-la é extremamente importante. Guarda Municipal, por exemplo, foi algo que a gente trabalhou em Olinda, 153. A Guarda Municipal, ela não é polícia, mas ela está ali num lugar de proteção. Quem de vocês já teve interação com o número da Guarda Municipal, que está ali na função de proteger, inclusive, esses espaços, né, de circulação de pessoas, que você pode contar para acionar? Então, não é só um 190 é para lugar de risco, 180 é o número que o Ministério das Mulheres também estimula, mas a gente sabe também que tem outros mecanismos mais próximos e municipais que podem ser acionados. Depois, Isa, se você tiver a lista de onde esse pessoal está falando, a gente pode até ver como é que a gente manda uma listinha
no feedback, porque é bem importante a gente conhecer a rede de apoio, né? E aí, até seguindo aqui, por exemplo, uma questão que a gente leva para os treinamentos, né? Qual é a diferença que a gente vai ter nessas situações? Aqui, inclusive, o pessoal fica, estou na dúvida. Gente, situações de convivência entre homens e mulheres, todo mundo feliz, não tem nenhuma questão aí que chame a atenção, né? Já aqui, olha a situação bomba que está para acontecer. Um cara insistindo, a mulher dizendo não, inclusive pelo protocolo não é não. Depois do não, se esse cara insistir e a mulher quiser que ele seja retirado do ambiente, deve ser retirado. E uma situação como essa, que foi um cara que seguiu a mulher até o banheiro e ficou tentando puxar a conversa. A mulher achou que estava no domínio da situação e depois ele empurrou para dentro da cabine e aconteceu uma situação como aconteceu lá em Barcelona. Isso foi um caso que aconteceu na Vila Madalena. Então, situações, como eu falei, de encurralar, de seguir, de insistir. Veja uma coisa que poderia ter acontecido aí. Uma pessoa que passa, acende a luz. Uma pessoa da equipe que passa ali, que mostra a presença. E, gente, banheiro, ruela, corredorzinho, é ponto de calor. Tem que ter um olhar preventivo para isso, com circulação de pessoas, e também iluminação, câmera. Ter esse olhar mais estruturado é muito importante. Chegando agora no protocolo, Isa, por favor, me interrompa diante de qualquer pergunta. Aqui chega a parte mais técnica do passo a passo do que exige a lei. A lei, ela fala o seguinte, que ela precisa garantir para a pessoa agredida os cuidados essenciais que preservem a dignidade dessa mulher, como, por exemplo, não deixá-la sozinha em nenhum momento, desde que ela pedir ajuda, desde que o fato aconteceu. Informá-la sobre seus direitos, informá-la sobre as possibilidades que ela tem para conduzir aquela situação, respeitando a sua decisão, a sua autonomia. Então, de novo, ela estando consciente, né, podendo articular as palavras dentro do domínio da situação, ela pode não querer registrar a questão na delegacia, isso é um direito dela. Ela pode não querer acionar ninguém da família dela, é um direito dela. Agora, você tem a obrigação, por lei, de oferecer possibilidades de acionar a rede que ela queira, de companhia, um pai, uma mãe, um amigo. Ela quer sair desse estabelecimento em segurança, garantir que ela chega até o Uber, até o táxi, em segurança, de uma forma discreta, acompanhada pela equipe de segurança, e para que ela possa ir para a delegacia que queira, ou se evadir desse espaço. Agora, o que é importante? A decisão é dela. Agora, é garantir comunicação e garantir também um lugar de privacidade para que o acesso a essas informações, para que ela consiga tomar, se preserve diante dessa situação após esse acolhimento. Privacidade sempre, gente. Então, acho bem importante vocês detectarem onde vocês atuam, locais onde esse acolhimento pode ser feito, tá? E aí tem uma coisa que é importante, que a gente não é polícia para investigar, nem juiz para julgar. O que a gente vai fazer é acolher e encaminhar e colaborar com a polícia. É o papel do estabelecimento colaborar com a polícia. Existe a questão que eles falam de presunção de inocência. De novo, você não é polícia para investigar, você não é juiz para julgar. Seu papel é acolher essa vítima com dignidade, escutar com ela com atenção, não duvidar dela, não revitimizar, que é relativizar, mas tem certeza, mas você queria, você conhece ele, você chegou com esse hóspede, é seu marido. Isso é relativizar o que ela está trazendo, é minimizar, e isso, inclusive, quebra o protocolo, e isso traz consequências diante das novas leis que atuaram. Importante, levar para o ponto de acolhimento, mas nunca agir sozinho. Acione alguém para ir com você, se possível, uma mulher, para dar esse suporte à vítima. Então, é muito importante, de novo, como eu falei, governança. Saber a quem comunicar, se é seu superior, qual é o combinado desse time, para que tenha um acompanhamento e a supervisão. Gente, a culpa nunca é da vítima. Não é porque bebeu, não é por causa da roupa, não é por causa do decote, não é porque estava sozinha, não é porque chegou essa hora. A culpa nunca é da vítima, né? E aí, pontos de atenção. De novo, pode ser que ela não queira te acompanhar até o ponto de acolhimento. Uma mulher pode ter seus traumas, pode não querer aquela situação de novo. É muito importante que vocês acionem quem é a pessoa responsável pelo acolhimento, pela a coordenação da equipe que está ali. De novo, não agir sozinho é muito importante. Anotar. Olha, em tal dia, tal hora, a gente identificou essa situação, ou falaram para a gente que uma mulher passou por uma situação assim, assado, foi oferecido o protocolo, mas ela não quis. Deixe isso anotado, porque isso prova e tem aí um relato que vocês agiram conforme a lei se espera diante de um pedido de ajuda de uma mulher que passou por uma situação de violência sexual. Aqui são alguns telefones, eu trouxe aqui, depois até a gente pode mandar esse slide para vocês.
Mas, de novo, algumas marcações. Seu papel é acolher, é informar essa rede de apoio, é apoiar essa mulher para sair segura do local que é, para onde ela que decidir. Não pode ter cumplicidade com o possível agressor, não importa se for amigo do dono, gente, não importa se for um hóspede amigo. Lei é lei, tá? Alguma pergunta, né, para esses últimos 10 minutos, para a gente entrar num acolhimento, Isa? Eu quero trazer duas perguntas que a gente recebeu antes do webinar acontecer, Ana, que eu achei bem interessantes. Uma pergunta: de que maneira a segurança pública pode ser tratada não apenas como um obstáculo, mas como um motor para o desenvolvimento de novos pontos turísticos para a geração de renda? E quais ações podem ser desenvolvidas nesse sentido? Gente, vocês já pensaram em fazer hub de estabelecimento seguro e conversar com o guarda municipal e com a PM amiga? Porque tem vários municípios, inclusive a Lapa, tem a segurança presente, né? A Olinda mesmo, a guarda municipal, passou os contatos do coronel durante o carnaval para os camarotes, para os DIUs. Isso vocês podem criar ecossistema. Ecossistema desse lugar, de como você se prepara, como os seus estabelecimentos ao redor também se preparam para ter reputação, e como você também mapear a rede. De novo, nem tudo vai ser polícia. Eu trago aqui uma questão. Imagina uma mulher que está aí com vocês, marcar um encontro num hotel, e aí, nesse encontro do hotel, a moça não quer mais, não tem como ir embora, e aí, eu faço o quê? Como é que eu faço com essa moça? Você já parou para pensar que dentro dos municípios você tem um equipamento chamado CEAM, Casa da Mulher Brasileira, cada lugar vai ter seu nome, que, por exemplo, essa mulher pode, inclusive, passar a noite lá, sem precisar registrar queixa, até que ela consiga pedir ajuda para se evadir e voltar para o seu destino sem um agressor. Veja a forma de conduzir. Ela não queria polícia, ela só queria sair dali, você é um estabelecimento privado, e já existe um equipamento público que poderia ter te dado ajuda. Então, saber as redes, se comunicar, e você criar hubs, inclusive, hubs de fornecedores, é algo que é extremamente importante divulgar, claro, para que você tenha a prática, a conexão, porque nenhum destino se faz sozinho, e também a camada de reputação. Respondi, Isa? Responder, eu acho que tem todo esse ponto de criatividade e inovação também, né, para trazer soluções e valor para o negócio, ao mesmo tempo que você torna um ambiente mais seguro, né, para quem está visitando. A outra pergunta que eu queria puxar aqui gostaria de saber quais são os principais desafios na implementação de medidas contra o assédio em empresas e espaços públicos e como a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Ó, o que é que eu posso dizer para vocês? Assim, a educação vem sendo o grande desafiador, porque colocar cartaz avisando denuncie não é desafiador, não. Agora, você ter esse pacto cultural ético de como agir, como prevenir e como todo mundo está conectado dessa forma nessa governança vem sendo o grande desafio. Então, a tecnologia é ótima para distribuir conteúdo, é ótimo para levantar dado, é ótimo para ter canais emergenciais de pedido de ajuda. Agora, se você não transforma uma cultura, você não vai ter ação. Então, é mudar a cultura. A gente está vendo aí, inclusive, sobre uma outra questão do feminicídio. O feminicídio, você pode ter polícia, você pode ter um monte de coisa, isso é super importante, mas enquanto a gente não mudar a cultura de certas coisas, a gente não tolerar e como agir, fica difícil, porque é uma mudança na sociedade, de percepção e de chamado para ação. Porque o que o protocolo vem é exatamente o chamado para ação, da gente não normatizar e não agir de forma normatizada, que era culpabilizar, inclusive, a mulher. Então, se você quer uma mulher que viaja sozinha, vê que contradição você colocar a culpa nela porque ela estava na piscina essa hora, porque ela estava no bar sozinha. As coisas simplesmente não se conectam. E falando, inclusive, no feminicídio, vou só trazer aqui também uma situação, gente. Vou só colocar aqui um slide, a gente está chegando nos 6 minutos. Essa apresentação é muito maior, fica aqui o convite até para fazer outro. Mas, por exemplo, se você tem uma situação que o agressor já chegou batendo na menina, chegou alterado, e olha, para a Lei Maria da Penha não é só tapa não, viu? Grito, ameaça, intimidação, você já pode chamar o 190 ou o segurança preparado para o confronto, né? Porque você tem segurança patrimonial, que é aquele que faz a segurança do patrimônio, e você tem a segurança que, às vezes, em alguns estabelecimentos, que é o que pode ser preparado para o confronto, mas tem aí também o 190. É chamar a polícia imediatamente, gente. Não deixa a coisa escalar, tá? Ai, Ana, e o protocolo? E como é que eu acolho a menina? Depois que o cara for retido,
que essa mulher e todas as pessoas ao redor estiverem fora de risco, aí é que você oferece o passo a passo do acolhimento, o ponto de acolhimento, a escuta limpa, oferece a possibilidade dela tomar uma decisão de ligar para alguém, ir para uma delegacia, chamar um Uber, enfim, mas aí a segurança de todos é prioritária. Combinado, eu vi que pingou uma pergunta aí, Isa. Duas chegaram aqui para a gente, Ana. A primeira é, em caso de assédio, qual a responsabilidade de uma secretaria de turismo? Nesse caso, a secretaria de turismo pode ser responsabilizada pela não ação? Não, no caso do protocolo, a ação é de quem está ali implicado no serviço com essa mulher. O que a Secretaria de Turismo deve e pode fazer é estimular mecanismos de treinamento, de formação, formação de guias turísticos, por exemplo, que possam ser agentes de identificação, acolhimento e encaminhamento, mas não responsabilização direta. No final das contas, o protocolo é para estabelecimentos privados e para cidadãos que atuam nesses estabelecimentos. Perfeito. E a segunda pergunta fala sobre conectividade, né? Existe algum protocolo para mulheres dentro de meios de transporte, como avião ou ônibus, em casos de assédio? Em ônibus, você tem aplicativos como o Nina, que funcionam no Ceará, em que a mulher pode pedir ajuda. No Rio de Janeiro, existe uma lei municipal que coloca que os ônibus são obrigados a oferecer canais de denúncia imediatos, né? E também em São Paulo, você tem dentro do metrô os pontos de acolhimento. O fato é, pela lei, de novo, aí claro que vai variar de acordo com cada estado, mas dentro de um entendimento maior, se essa mulher passa por uma situação de assédio, ela tem todo o direito de pedir ajuda e ser acolhida. E aí, a boa prática, inclusive, é o motorista do ônibus ir até a próxima delegacia mais próxima para poder conseguir prestar queixa e o assediador ser retido. Mas tem muita oportunidade ainda para desenvolver outros mecanismos e outros protocolos. Eu acho que isso é só, inclusive, um começo de uma conversa para conseguir mapear todas as vulnerabilidades. No avião, inclusive, a gente teve casos no Cobra, posso falar que é público, que era o treinador do Ayrton Senna, inclusive, ele assediou uma menina no avião, a moça que estava sentada do lado dele, o comissariado, que é soberano no avião, né, prendeu ele, colocou ele num assento reservado, acionou a Polícia Federal, e ele já foi, inclusive, quando desceu o avião, saiu já preso para responder pelo crime. Então, a gente tem, sim, que ter uma expectativa de atuação do comissariado. Perfeito. Essas foram as perguntas que a gente recebeu até agora, Ana, e acho que o que fica muito claro é que as soluções são todas coletivas também, né? Todos nós, presenciando algo, estando ali no ambiente, nós somos agentes de segurança, né? De trazer o cuidado para as situações, né? Exatamente. E, gente, a gente está chegando nos 3 últimos minutos finais desse webinário, com muita alegria, de 60 anos da Embratur. A gente está celebrando aqui o mês da mulher, falando disso com vocês, num webinário lotado. E aí eu já vou pincelar aqui algumas boas práticas, assim, prestadores de serviços preparados e com equipe feminina. Por que não, gente? Vamos colocar essa lupa. Quem nunca, quem tem filha, quem tem a mãezinha, não gostaria de ter, poxa, tá ali, tem uma motorista mulher, já me sinto mais seguro, né, de que ela vai estar lá circulando. Andares organizados de forma a ter maioria feminina, isso para quem tem hotel, pousada, onde você aloca ali os hóspedes. De novo, quando a gente fala de turismo para mulher que viaja sozinha, não é porque a mulher só quer conviver com mulher, não, todo mundo vai conviver, mas nessa hora de se retirar, de se acolher, conseguir ver aí locais como a gente acolhe majoritariamente para dar até mais privacidade para esse público, não deixa de ser interessante. Botão de pânico, canais de WhatsApp, a gente falou de tecnologia aqui, mapear bares, festas seguras, conectados com a equipe do hotel ou a liderança da excursão. Conhecer a reputação desses espaços, gente, é muito importante para saber o que a gente recomenda e como a gente constrói parceria, viu? Pense nisso. Oferecer hotline, helpdesk e outros canais de pedido de ajuda, isso é muito importante, inclusive, eu acho que já anteciparam até aqui, né, Isa? A gente está chegando no minuto final. Eu queria só trazer também isso, eu acho que fica um assunto para um outro webinário. A gente fez um trabalho, que é um case para mim, da Rede Meliá de Brasília, que a gente treinou todo mundo com um protocolo de assédio, teve uma cartilha e foi olhado cada canal, governança, né, o pessoal da recepção, e a gente conseguiu, inclusive, dar uma segurança psicológica tão grande para a turma trabalhar, e depois a gente mapeando, a gente teve aí uma redução de turnover de 25% para 4%,
por mês, isso para o negócio foi muito importante. E na época que a gente fala tanto de saúde mental, vocês vejam como empoderar a equipe da gente para lidar diante de situações complexas ajuda na segurança psicológica e todo mundo trabalhar com mais felicidade. Acho que é isso, Isa, eu passo para você, agradecendo muito, muito, gente, a oportunidade e o tempinho aí que vocês me deram nessa noite de terça-feira comigo. Obrigada. Que isso, nós que agradecemos, Ana. Acho que ficaram aqui várias sementes, assim, de ideias, de soluções, né, que os negócios podem trazer e, enfim, propostas. Queria reforçar alguns recados aqui. Primeiro, o conteúdo foi super rico, então vai estar disponível no YouTube da Embratur a apresentação que a Ana utilizou também. Então, quem quiser acessar depois, compartilhar com colegas, né, com profissionais da área. Além disso, vocês recebem por e-mail, né, quem se inscreveu, um e-mail para avaliar esse encontro de hoje. Então, é muito importante que vocês avaliem, leva menos de 1 minuto. Então, trazer para a gente os feedbacks, qual foi a percepção do encontro de hoje, até para a gente trazer novos temas, né, destrinchar ainda mais a temática que é tão importante. E para quem quiser também a certificação, também todos os inscritos vão receber um e-mail para emitir o certificado. Então, ter a certificação aí de que fez essa formação aqui hoje, que foi curta, mas que foi muito rica, né? Acho que é super importante trazer essa discussão no momento que o Brasil vive e também no mês das mulheres, né? Então, se aproveitar desse contexto para melhorar os serviços aí que a gente presta, o que a gente atua. A gente recebeu algumas perguntas ao final, então todas essas perguntas vão ser passadas também para a Ana, e aí depois a gente pensa em formas também de compartilhar mais conteúdos, enfim, e responder melhor essas perguntas em outras oportunidades. Devolvo a palavra agora para a Ana e para a Marina para a gente encerrar essa noite. Bom, eu vou passar antes, Marina, só para dizer obrigada, vou responder todas, e Marina, é com você o palco, que eu já falei demais. Tentando... Não, que isso, gente. Depois de tudo que a Ana falou, eu só quero, na verdade, agradecer aqui em nome do time, em nome da Embratur, todo esse conteúdo que você trouxe para a gente. Ele é muito importante, é muito presente, né, dados os últimos acontecimentos. Então, eu só tenho a agradecer em nome do time, Ana, e falar para você que a gente estava aqui um pouco no paralelo, já falando tudo que a gente já pode desenvolver com você e o trabalho que vocês fazem na Livre de Assédio, tá? Então, é só agradecer e agradecer a presença do pessoal também, né? Porque não sei se vocês viram, 130 pessoas aí, 8 horas da noite, eu acho que é um bom feito também, né? É importante ver que tem pessoal engajado no tema, né? Com certeza. Com certeza. Mas é isso, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Até uma próxima. Muito obrigada pela participação de todos, pessoal. Boa noite. Valeu.